Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada no nosso planeta de uma perspectiva um pouco diferente, a perspectiva de um satélite. Nós vamos desvendar a tecnologia que move o sensoriamento remoto, sabe? Desde os drones que voam aqui pertinho até os satélites que estão a milhares de quilômetros de distância. E entender como essas ferramentas funcionam é, sem dúvida, o primeiro grande passo para a gente destravar o futuro da agrimensura. Para começar, vamos pensar no básico. Para um sensor conseguir capturar qualquer dado da Terra, ele precisa estar em algum lugar, né? Ele precisa de um veículo, um transporte. E no vocabulário do sensoriamento remoto, esse veículo tem um nome bem específico: plataforma. A definição em si é bem direta. Plataforma é o veículo que leva o sensor. Mas o ponto crucial aqui, o que realmente importa, é entender os dois ambientes onde eles operam, que são radicalmente diferentes. Voar baixo, aqui dentro da nossa atmosfera, gera um tipo de dado. Agora, orbitar lá no alto, no vácuo do espaço, oferece outro completamente distinto. E essa escolha, acredite, determina tudo sobre a informação que a gente vai coletar. E é justamente essa diferença de ambiente que cria as duas grandes classes de plataformas. De um lado, temos as suborbitais, como os drones e os aviões. Elas são perfeitas para aerofotogrametria de detalhes, sabe? Para um projeto de engenharia específico, um mapeamento de fazenda. Por outro lado, temos as orbitais, que são os satélites. Eles nos dão o poder da escala global e principalmente da repetição, o que permite monitorar mudanças ao longo do tempo em regiões imensas. E só para a gente ter uma noção da escala que estamos falando, pensem nisso. Enquanto um drone de mapeamento voa algumas centenas de metros de altura, os satélites da constelação GPS estão orbitando a Terra a mais de 20 mil quilômetros da superfície. A perspectiva que se ganha lá de cima é literalmente planetária. Ok, agora que a gente já entendeu onde os sensores ficam, vamos ver como eles enxergam. A primeira grande família de sensores são os passivos, que a gente pode imaginar como se fossem os fotógrafos da natureza. O princípio por trás deles é bem intuitivo, na verdade. Eles não produzem a própria luz. É como uma câmera fotográfica comum. Ela precisa de luz no ambiente para funcionar, certo? Os sensores passivos são a mesma coisa. Eles dependem totalmente da energia do Sol para iluminar o planeta. Pensa assim: a luz do Sol banha o planeta, e cada superfície, uma floresta, uma cidade, um oceano, reflete essa luz de um jeito único. O sensor passivo, lá em órbita, funciona como um verdadeiro caçador de sol. Ele simplesmente captura essa assinatura de luz que foi refletida para poder criar uma imagem. Então, o ponto crucial é esse. Se a fonte de energia é o Sol, qualquer coisa que bloqueie a luz solar se torna um problemão. Isso nos leva direto para a maior fraqueza dessa tecnologia. Essa imagem aqui ilustra perfeitamente o calcanhar de Aquiles da tecnologia passiva. Sem a luz direta do Sol, seja porque é à noite ou porque tem um tapete de nuvens denso, o sensor fica efetivamente cego. Para monitorar regiões que estão sempre nubladas, como a Amazônia, por exemplo, isso é uma barreira gigantesca. Mas é claro que a engenharia deu um jeito de enxergar no escuro e através das nuvens. Vamos conhecer agora a segunda família de tecnologia, os sensores ativos. Eles nos dão uma espécie de visão de raio-x do nosso planeta. A diferença fundamental, o pulo do gato, está aqui. Sensores ativos não ficam esperando passivamente a luz do Sol chegar. Não, eles carregam a sua própria fonte de energia. É como se eles tivessem um flash super poderoso embutido. A mágica toda acontece porque eles emitem ativamente os seus próprios pulsos de energia. O radar, por exemplo, envia micro-ondas. O lidar usa feixes de laser. O sistema, então, mede com uma precisão incrível o tempo e a intensidade do sinal que volta. E com isso, ele constrói uma imagem super detalhada da superfície, não importa quais sejam as condições lá fora. E essa independência toda dá a eles verdadeiros superpoderes. O radar, por exemplo, é a ferramenta definitiva para monitorar regiões chuvosas, já que ele atravessa nuvens e chuva sem problemas. O lidar consegue ver através das folhas de uma floresta para mapear o relevo que está escondido lá embaixo. São capacidades que simplesmente transformam o que é possível fazer em termos de mapeamento. Aqui, a gente vê a diferença crucial em ação. Lado a lado fica muito claro. Na esquerda, o sensor passivo, totalmente incapacitado pela nuvem. Na direita, o sensor ativo, operando como se nada estivesse acontecendo. A lição aqui é bem simples. A escolha da tecnologia certa depende totalmente do que você precisa medir e das condições do lugar. Essa tabela ajuda a gente a consolidar tudo. A tecnologia ótica é super intuitiva, a imagem parece uma fotografia fácil de entender, mas tem o problema das nuvens e da noite. Já o radar funciona a qualquer hora, só que a interpretação da imagem é mais complexa, exige treinamento.
E o LiDAR, por sua vez, oferece uma precisão 3D fantástica, mas o custo é mais elevado. No fim das contas, não existe tecnologia melhor, existe a mais adequada para cada missão. Então, por que tudo isso importa, afinal? Porque entender essa diferença entre plataformas e sensores, entre o que é ativo e passivo, é a chave que abre a porta para a próxima fronteira da nossa profissão. O que nos leva a uma pergunta fundamental. Com um arsenal de tecnologia que consegue ver através de nuvens, mapear florestas em 3 dimensões e monitorar o planeta 24 horas por dia, o que significa ser um profissional da agrimensura hoje? Como essa profissão vai muito além da medição de terras e dos mapas tradicionais? Bom, é exatamente isso que a gente vai explorar na nossa próxima análise. Até lá!